Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje veremos o capítulo de número 20 do livro de Salmos. Estamos vendo hoje o Salmo de número 20, ele tem apenas 9 versículos. Iremos proclamá-lo aqui hoje, oração a favor do rei ou das autoridades. Embora, queridos, a tradição divida o saltério em 5 livros, que correspondem aos 5 primeiros livros de Moisés, onde cada livro guarda uma doxologia e termina e tem com características que o distinguem dos demais, há também outras formas de organizá-los. Por exemplo, há 3 formas. A primeira, por exemplo, poderia ser por títulos. E aí encontraríamos 5 divisões básicas: títulos de autoria, históricos, notações musicais, gênero, instruções para o culto. Esses títulos, eles são parte do texto inspirado, ou pelo menos tiveram origem na tradição antiga. Outra possível forma de organização, depois dos títulos, poderíamos agrupá-los pela classificação de gênero literário. E aí teríamos 6 outras divisões. Hinos de louvor. Esses hinos comumente incluem os seguintes elementos: um convite ao louvor, uma razão para o louvor e uma demonstração de fé. Os hinos de lamentos, que são as queixas e petições, e na poesia hebraica os lamentos normalmente incluem também os seguintes elementos: um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda e uma expressão de louvor. Também teríamos os salmos de ação de graças. Esses são entoados apropriadamente depois que o Senhor responde ao lamento feito anteriormente pelo salmista. Na verdade, os 3 primeiros tipos de salmo, conforme essa classificação por gênero literário, de louvor, de lamentos, de ação de graças, eles formam uma espécie de tríade, onde no louvor o salmista entoa hinos de louvor quando está em paz com o Senhor. O salmista lamenta quando está em desarmonia com ele. O salmista dá ação de graças quando o relacionamento é restaurado. Também teríamos os cânticos de confiança ou fé ou de misericórdia, os salmos reais, uma vez que Deus, o Rei do Universo, é o tema dos salmos, e uma vez que Davi, o rei humano, é o autor de muitos dos salmos, 73 deles, a realeza é uma instituição e um conceito importante dentro do saltério. Hoje, por exemplo, nós iremos ver o Salmo 20, que seria classificado segundo o gênero literário como salmos reais. E, finalmente, salmos de sabedoria. Neles se destaca um forte contraste entre o justo e o ímpio, que encontraremos, por exemplo, no livro de Provérbios. Aí nós teríamos, como exemplo, o Salmo de número 1, o 37, o 49. Como vimos, há 3 formas de divisões ou organização do saltério dos 150 salmos, conforme a tradição, em 5 livros, conforme os títulos, em 5 partes, e conforme os gêneros literários, em 6 outras partes. Essa nossa divisão está seguindo a tradição, e o Salmo de número 20 está no livro número 1, que vai do Salmo 1 até o 41. Eu, que vos falo, sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando a mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra nova de edificação, de exortação, de louvor, de oração, de adoração, de conselho a esse Deus, Senhor. Adoração a esse Deus, Senhor, Criador, sustentador e mantenedor da vida. Estamos aqui levando essas palavras desde 21 de abril de 2016, quando iniciamos Gênesis 1. E estaremos aqui até o 23 de julho de 2019, quando concluiremos nosso projeto 1189 com Apocalipse 22, 21. Serão exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias, em 1189 dias, conforme o número de capítulos da Bíblia. Abra, por favor, a sua Bíblia no capítulo de número 20 e faça uma leitura prévia desse salmo. Se preferir, entre nosso blog site jamaisdesista.com.br, que você vai encontrar essa parte escrita da narrativa, junto com textos, gráficos, tabelas, ilustrações,
e também o texto bíblico segmentado. Atrás de nós, como temos falado, tem 2 cartazes de futuros lançamentos da editora Os Semeadores. Esse aqui é do meu filho, Gabriel Barreto, que ainda será lançado. Meus queridos, este é o belo Salmo 20, salmo que eu, pastor Daniel Deusdete e minha esposa Juscelene, dedicamos à nossa linda filha Isabel Cristina quando ela nasceu. Ela conhece esse salmo quase de cor. Ele é muito lindo e nas lutas que temos com problemas de saúde e outras dificuldades, sempre usamos seus dizeres como se fossem palavras proféticas. Aqui, nesse salmo, Davi invoca ao Senhor por alguém, desejando a essa pessoa o que ele tem de mais especial, ou seja, a sua oração intercessória. Por quem Davi está orando? Uma oração comum da igreja pelo rei, autoridades de Israel. É como se ele propusesse a forma de se orar pelo rei, que naturalmente era ele mesmo. Calvino, no início do comentário seu a respeito desse salmo, ele diz que esse salmo contém uma oração comum da igreja em favor do rei de Israel, que Deus o socorrerá em perigo, e em nome do seu reino, que Deus o manteria em segurança e o faria prosperar, pois na pessoa de Davi se concentrou a segurança e o bem-estar de toda a comunidade. A isso acrescenta-se uma promessa de que Deus presidirá o reino do qual ele foi o fundador e o supervisionou de maneira a garantir sua preservação contínua. Para o principal músico, um salmo de Davi. Respostas, orações, proteção, socorro em tempo oportuno, sustento, livramentos. Hoje, por exemplo, tive um péssimo começo de dia ao atravessar um sinal vermelho que acabara de fechar. Era para eu ter parado, mas quis ganhar tempo e por ele paguei caro. Eu fui flagrado pelas câmeras fotográficas e logo estarei recebendo em casa o preço do meu ato precipitado. Certamente. Deus nos livra, querido, e Deus nos protege, mas quando avançamos suas leis, estamos sujeitos ao magistrado. E a palavra de Deus diz, Romanos 13, 3, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Eu não fiz o bem, logo deverei temê-la. Perdoe-me, Senhor, e não me deixes cair em tentação novamente. O Salmo de número 20 assim diz, ó Senhor, é o Salmo número 20 a partir do verso 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do teu santuário em ti envie socorro e desde Sião te sustenta. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebremos com júbilo a sua vitória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá no seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Verso 8. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Não devemos confiar apenas em nossa força, ou sorte, ou em nossos belos e fortes cavalos, porque a vitória não vem disso, mas do Senhor que tudo controla e tudo governa. Por isso que o Espírito Santo insiste conosco para orarmos de contínuo a Deus. Que o Senhor nos ajude a manter essa regularidade nas orações. Mantenha e tenha uma vida regular, constante, regular de oração. Quando oramos, estamos sendo movidos por Deus, que já começou a nos abençoar somente pelo fato de estarmos em oração
e em jejum. Quando não, cuidado. É bom ligar o pisca-alerta e buscar onde erramos, voltar, corrigir, pedir perdão a Deus e recomeçar tudo novamente. Mais grave ainda é que estaremos dando brechas que não deveríamos dar, em hipótese alguma. Amanhã estaremos aqui com ações de graça pela vitória no Salmo de número 21, é o que nós veremos amanhã. Mais um Salmo de Davi amanhã, de ações de graça pela vitória. Agradecemos a sua participação, presença. Estamos aqui todos os dias. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe, divulgue. Acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br, nossa loja virtual semeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fica com Deus, queridos.